E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fala novamente Highlander e hoje eu vim falar sobre filmagens. Alguma vez na vida vocês tiveram problema com o smartphone que a câmera saiu com a filmagem toda tremida? Pois é, eu também. E para resolver esse problema, eu comprei um estabilizador de smartphone e eu queria apresentar para vocês o DJI Mobile SE. Será que esse ainda continua sendo um dos melhores custo-benefício de 2025? Então bora para o nosso primeiro unboxing com primeiras impressões no canal. Vem comigo! E vamos começar. A caixa à primeira vista é bem bonita e clean até. Aqui já vejo a indicação do Active Track, que foi lançado em 2022 na versão 5, atualizado para a versão 6 no ano passado, e esse ano já está com a versão 7.0, está bem atual. E então bora abrir. Finalmente, agora abrindo o selo e vamos ver o que temos. Primeira vista, temos aqui essa caixinha. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Tem um adesivo, manuais. Mais manuais. E tem aqui a indicação do aplicativo do DJI Mimo. Olhando aqui para a bolsa de transporte, bem bonita, né? Tem aqui a inscrição Osmo. Vamos ver o que mais. Aqui o suporte para o telefone, bem bonito mesmo. Por dentro parece bem revestido, não vai arranhar de forma alguma o smartphone. Bem legal mesmo. Um pouco pesado até. Vamos ver o que mais. Aqui parece ser o tripé. Sim, deixa eu abrir aqui. Ok, temos aqui a inscrição DJI, a entrada rosca padrão de tripés, então não é só compatível com o gimbal, mas com câmeras, etc, que utilizem tripé. Abre de forma triangular e fica bem baixo, isso é muito bom. Também serve de um extensor para utilizar o gimbal. Cabo USB-A para C, ok. O que mais? Isso, bem, parece umas borrachinhas para prender melhor o smartphone caso necessário, é isso mesmo. E agora vamos à cereja do bolo. Vamos abrir agora aqui. Bem bonito mesmo, também tem aqui a inscrição DJI. Um pouco pesado até. Tem aqui à frente esse painel LCD, foi até um dos motivos para eu comprá-lo. Aqui atrás, vamos ver o que mais tem. Aqui embaixo tem a entrada rosca para o tripé, não só esse mini tripé que vem, mas qualquer tripé, é uma entrada padrão. E aqui, como eu disse, pode ser usado como um extensor, quando você estiver utilizando seu estabilizador. Deixa eu tirar isso aqui, ok, vamos ver mais o que temos. Aqui na frente temos esses botões, pressionando o botão preto ele vai ligar aqui o painel LCD, que tem as indicações de, deixa eu colocar mais perto, de bateria e do Bluetooth, mas como não tem nenhum telefone conectado, está desconectado. Deixa eu ver o que mais. Tem esse adesivo aqui que diz para ter cuidado ao fixar o suporte, então provavelmente o imã é bem forte. Que move um pouco até, tem que ter um certo cuidado. E deixa eu tirar só esse adesivo, porque eu pessoalmente não gosto muito de adesivos. Vou colocá-lo agora em posição de funcionamento. Assim já conseguimos ver os 3 eixos. Então sempre que você precisar ligar, você vai precisar fazer esse movimento de levantar. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ao lado temos o controle de zoom. Temos o joystick para controlar o smartphone, que é bem útil. A entrada USB para carregamento. E aqui atrás temos um botão também. E aqui eu coloquei um iPhone 13 no suporte, aqui em posição vertical. Eu posso manipular com o joystick conforme eu expliquei. Se eu pressionar 2 vezes nesse botão aqui de setinha, ele troca a orientação para horizontal. Se eu pressionar novamente 2 vezes, ele troca agora para vertical. Agora atenção, quando for parar de usar, não remova o telefone de primeira. Você tem que pressionar o botão aqui para ele desligar. Após ele ligar, espera que ele ainda vai fazer um outro movimento. Pronto, agora ele parou. E agora sim você pode remover com cuidado o suporte do gimbal. O imã realmente é bem forte. E pronto, é isso. Agora vamos para o aplicativo.
Eu estou aqui na Play Store, mas o app tem tanto para iOS ou Android. Vou procurar aqui pelo nome do aplicativo, DJI Mimo. Ok, vou selecionar agora aqui o ícone dele e em seguida vamos instalar. Uau, 705 MB é mesmo grande. Vamos inicializar agora o app. Pela primeira vez ele vai pedir uma série de permissões. Lembrem-se de ligar o Mobile SA de vocês e deixarem o Bluetooth conectado no telefone. Aí ele vai detectar automaticamente. Você conclui a autorização. Depois de tudo feito, cliquem no ícone da câmera. Aberta a câmera, há um guia inicial que vai listar primeiramente todos os modos que eu coloquei aí nesse vídeo retirado do site. São 4 modos. Além disso, vai listar os outros botões e os seus comandos, que incluem pressionar uma vez, pressionar 2 vezes, pressionar 3 vezes, pressionar e segurar. São realmente muitos comandos, não dá para pegar tudo de primeira, mas eu digo que você pode voltar e rever sempre que precisar. E aqui no final ele vai listar também quanto aos ícones de bateria e Bluetooth para você entender os indicadores. Basicamente é isso e agora vamos testar. Apesar de ser um vídeo de primeiras impressões, eu tentei fazer alguns testes, inicialmente dentro de casa com a câmera frontal. Em seguida testei fora de casa, também utilizando a câmera frontal, fiz alguns movimentos com a câmera e parece bem estável. E por fim, eu voltei a câmera para a posição vertical e fui testar a câmera traseira, afinal ela é a favorita por ter melhor qualidade, né? E olha, a estabilidade para mim tá muito boa. E eu resolvi agora fazer outro teste, colocando ao invés do mini tripé que acompanha, um tripé tradicional, porque é compatível. E aí, vamos fazer agora um rápido teste com o Active Tracker na câmera traseira do meu S23 Ultra. Eu testei tanto com a câmera traseira quanto a câmera frontal. No geral, funcionam bem, mas há uma observação. A funcionalidade do Active Tracker está limitada ao aplicativo da Mimo, então você não vai conseguir utilizar com a câmera nativa do seu Android ou do seu iOS. Algumas outras funcionalidades do gimbal vão funcionar, como o botão de alterar a orientação ou o próprio joystick de controle do smartphone. Mas as melhores funcionalidades, vamos dizer assim, estão restritas ao aplicativo da que, olha, tem uma UI um pouco ultrapassada, mas apesar disso tem muitas configurações, bastante tutoriais. Como vocês podem ver, o Active Tracker funciona bem, ele no geral tenta me centralizar. Eu estou filmando na orientação vertical com uma área de filmagem mais restrita, percebe-se que o gimbal tem certa dificuldade para me manter centralizado na tela. É um problema que não ocorre com a câmera horizontal, mas de toda forma não é dos piores. Algo também interessante é que o aplicativo oferece um controle de gestos, então eu posso iniciar a filmagem ou parar com um gesto de mão. Então você não precisa ir e voltar todo o tempo no seu telefone para alterar alguma configuração do aplicativo. E falando de preços, esses também podem variar. No Brasil você vai encontrar de 700 a R$1.000, dependendo se você vai comprar de fora pagando impostos ou comprar direto do Brasil. Aqui em Portugal eu paguei €70 na Amazon, mas esses preços na Europa também variam. Como esse é meu primeiro gimbal, eu não precisava do mais top de linha, mas também eu queria algo que me entregasse as funcionalidades básicas. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato do mini tripé. Como você deve saber, um Android ou um iOS pode ser utilizado como câmera para o seu computador. Então, com o mini tripé e com o controle joystick do gimbal, eu consigo utilizar perfeitamente meu celular como webcam. Sem falar que a marca é muito conceituada na área. Então, provavelmente, isso daqui vai durar muito tempo e eu não vou precisar fazer uma atualização nos próximos anos. E aí, pessoal, o que achou das nossas primeiras impressões? Eu, pessoalmente, achei um excelente custo-benefício, então é um estabilizador que eu recomendo. E eu queria agradecer quem ficou aqui até o final do vídeo. Se gostou, dá like, comenta, compartilha e segue. Mais uma vez, obrigado e até a próxima!